Paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui diretamente do Templo da Assembleia de Deus em Buritis para fazermos um comunicado todo importante para você que é membro de nossa igreja. Tão logo terminar esta live, este vídeo vai estar também disponível em nossa plataforma no YouTube para ser acessada por todos aqueles que quiserem disponibilizar. Eu convido você a compartilhar, a convidar mais e mais pessoas para estarem conosco nos assistindo nesta noite, porque eu tenho informações pertinentes que preciso compartilhar com vocês. Antes, porém, de falar destas informações, eu gostaria de fazer a leitura do texto bíblico que está no Salmo de número 46. Salmo de número 46, há uma palavra que eu gostaria apenas de ler para a vossa meditação nesta noite de sexta-feira. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde amanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações ele tem feito na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu quero agradecer a sua parceria e companhia conosco nesta transmissão, nesta noite. Nós pedimos perdão pelo atraso, porque tivemos alguns problemas técnicos, inclusive de conexão. E tínhamos programado para fazer uma transmissão simultânea, tanto aqui para o Facebook, quanto para o nosso canal no YouTube. Não foi possível fazer simultaneamente para os dois instrumentos de comunicação. Mas como disse no início, tão logo nós terminamos esta live, os nossos irmãos que nos assessoram para a Secretaria de Comunicação de nossa igreja estarão disponibilizando este vídeo também lá no YouTube. O motivo da nossa conversa esta noite não é apresentar um culto, não. Gostaria muito de fazê-lo, embora eu já esteja bastante cansado de fazer cultos com a igreja vazia e apenas alguns irmãos presentes, ou como nos 58 dias em que a igreja esteve fechada, nós aqui pregando para bancos vazios. Lamentavelmente, os casos de contaminação do coronavírus aumentaram em todo o estado. Obviamente que o maior volume está na capital do nosso estado, em Porto Velho, aonde se concentra mais de 70% dos casos de todo o estado está em Porto Velho.
aumentou aqui em Buritis. E como aumentou os casos aqui em Buritis, eu fui chamado no gabinete do prefeito municipal, o senhor Ronald Rodrigues, na última segunda-feira, onde, ao lado do procurador do município, do comandante provisório da PM, da Polícia Militar aqui da cidade, e do ilustre pastor Campos, que é pastor do Ministério de Madureira aqui em Buritis, fomos informados de que a promotoria pública estava pressionando o município para que fizesse um novo decreto e fechasse principalmente as igrejas de participarem ou de terem as suas reuniões. Nós ficamos no gabinete do Executivo Municipal por cerca de 3 horas. Discutimos, debatemos, insistimos e pedimos para não fecharem a igreja, perguntamos se havia alguns casos de proliferação do vírus detectado dentro da igreja ou através dos nossos cultos, o que foi respondido de forma negativa, dizendo que não, mas que por trás também havia o pedido de alguém que representa o poder legislativo da cidade, um determinado vereador, que trouxe ao prefeito e ao procurador uma informação equivocada de que igrejas estavam fazendo festas e cultos com multidão de pessoas na zona rural. Em face disso, senhores, eu tenho em mãos, aqui nas minhas mãos, o decreto de número 10.318, assinado na última quarta-feira, um decreto de 32 páginas. Diga-se de passagem, cheio de erros de redação e de ortografia, que está aqui bastante redundante em muitas afirmações e que no artigo 12 faz a proibição por mais 15 dias de estarmos reunidos no culto, no templo a Deus, apenas tendo a realização de lives, e ainda nessas lives sendo limitadas o número de lives e também o número de pessoas presentes durante a transmissão das lives. E eu faço algumas observações. A minha fala aqui é como pastor presidente da Assembleia de Deus no município de Buritis. Eu não tenho uma ideologia política partidária. Não tenho intenção nenhuma em denegrir a imagem de A ou B que ocupam cargos públicos deste município. Eu sou um pastor. Minha vocação sacerdotal está acima de qualquer viés político partidário. Assim sendo, também não quero, nas observações que farei, denegrir a imagem de quem quer que seja. Não é a minha função como pastor, mas eu gostaria que as pessoas encarregadas de redigirem este decreto me explicassem algumas coisas. Primeiro, por que 10 pessoas presentes numa academia de ginástica ou numa sala de aula de um curso técnico ou faculdade ou curso de qualquer espécie e natureza, 10 pessoas naquela sala não é no decreto tido como aglomeração, mas na igreja, que é um espaço bem maior, exceder o número de 5 pessoas já é considerado aglomeração. Eu gostaria que me explicassem a diferença. Gostaria que me explicasse a diferença do porquê as pessoas que estão dentro da igreja, num ambiente totalmente higienizado,
dos assentos aos bancos que nós temos aqui na igreja, desde estes instrumentos eletrônicos aos instrumentos musicais, todos nós devidamente com as nossas máscaras, observando o distanciamento de 1 metro previsto no decreto anterior, como que esse grupo de pessoas em um ambiente totalmente confortável pode ser contaminado enquanto filas na frente de bancos e lotéricas, assim como filas que estão previstas no novo decreto na frente de comércios, em calçadas imundas e praças sujas, e com distanciamento das pessoas, não são considerado aglomeração de pessoas. Eu gostaria que as autoridades me respondessem qual é a diferença da fila na praça, da fila nas calçadas, para o grupo de pessoas dentro da igreja. Eu gostaria que me respondesse por que a única atividade existente no município que foi cancelado foi os cultos da igreja. Eu gostaria de explicação. O decreto diz que estão cancelados aqui no município teatros e cinemas, mas nós não temos nenhuma coisa nem outra. O decreto diz também aqui que estão fechados centros comerciais e shopping centers no município. Eu até agora não sei onde tem esse tipo de serviço por aqui. Agora, a única coisa que de fato fechou na igreja, e não me venha com a conversa, senhores redatores deste decreto, de que 5 pessoas dentro de uma igreja é ter uma igreja aberta, porque a igreja que eu pastoreio no seu templo central comportam 900 pessoas assentadas. Então 5 pessoas aqui dentro é o que eu tenho de funcionários durante o dia, trabalhando por aqui. Então não venha dizer que isto significa que a igreja está aberta. Eu gostaria de explicações, eu gostaria de respostas. Eu estou indignado porque este decreto, e eu não estou dizendo que não vou obedecê-lo, eu não estou dizendo que é para os senhores fecharem comércios e fecharem academias ou escolas presenciais. Eu acho que precisa estar tudo aberto. Eu reconheço a existência do vírus, reconheço a necessidade da prevenção, mas também reconheço que a economia precisa ser girada. Agora, quando esse decreto fecha apenas as portas da igreja, isso fere o princípio de liberdade religiosa, fere o princípio da isonomia, da igualdade entre os gêneros e entre as pessoas, garantidos na Constituição Federal, e tem isso aqui um viés de perseguição religiosa. Se os senhores vierem me explicar, e vierem trazer as notificações documentadas de cultos, aonde os fiscais estiveram e perceberam aglomeração em demasiado de pessoas e desrespeito às medidas de precauções, eu serei o primeiro a vir publicamente pedir desculpas e me esquivar, então, da fala que ora estou fazendo. Enquanto os senhores não apresentarem isto, eu ficarei daqui combatendo essa iniciativa nefasta e irresponsável de fechar o lugar aonde o povo vem receber um lenitivo para a alma em meio à crise de pandemia que nós estamos vivendo. Senhores, a igreja deveria ser o último local da terra a ser fechado. É aqui que as pessoas encontram refrigério para a alma, uma palavra de ânimo para continuar em meio à incerteza dos dias atuais. Mas os senhores estão fechando. E sabe o que me empolga? É que os senhores que estão fechando a igreja, quando aperta o cerco na vida, o primeiro telefonema que vocês lembram de fazer é para o meu número. O primeiro lugar que vocês lembram de procurar é a igreja que os senhores agora estão fechando em pleno movimentação.
Sou a favor do isolamento quando mais da metade da população estiver contaminada, coisa que não aconteceu em parte alguma do mundo e que precisa ser revista pelas nossas autoridades. Senhores, acordem. As medidas que os senhores estão fazendo está provando que o vírus só está aumentando, está crescendo e não está adiantando nada. É fácil para as autoridades culparem a população. E, de fato, a população é culpada, porque há muitos anos neste Brasil nós não sabemos votar e escolher aqueles que nos lideram e aqueles que estão à frente do povo. Enquanto nós estivermos elegendo pessoas que constroem estádios em vez de hospitais, monumentos pessoais em vez de postos de saúde, contratação de advogados ou de profissionais para simplesmente lardearem o seu aparato pessoal e não investirem em profissionais da área da saúde, então a população será errada se reconduzir sempre esses mesmos indivíduos aos cargos para os quais foram eleitos. Fica aqui o meu grito, fica aqui o meu clamor. Eu estou indignado com esta situação. Autoridades municipais, despertem. A Igreja Evangélica tem uma parceria histórica com este município. Os primeiros moradores desta terra fizeram levantar uma casa de oração próximo ao canal e ali ficou instituído um templo pequeno da Assembleia de Deus e ao redor desse templo se construiu esta cidade. Nós estamos preocupados com o bem-estar emocional, espiritual, físico de nossa gente. E estamos aqui para ajudarmos a nossa gente a ter um pouco de paz em meio a esta incerteza dos dias atuais. O que os senhores estão fazendo é de uma pilantragem. Eu não consigo encontrar outro adjetivo sem tamanho. Eu gostaria que os senhores despertassem. Aos membros da nossa igreja que estão sintonizados conosco, nos assistindo, e que tenham algumas dúvidas e que queiram fazer algumas perguntas, nós estamos à disposição para respondê-los. Mas fica aqui a minha fala, o meu repúdio, a minha indignação. Também a você que é membro da igreja, eu preciso alertá-lo que, embora eu não concorde com este decreto, embora eu esteja inimigo deste decreto, embora eu esteja irritado com o decreto que foi assinado e não concorde, eu não posso constranger o meu irmão, os mais de 3.000 crentes que são membros e frequentadores desta denominação, aqui na sede e em todas as nossas 40 congregações espalhadas pelo território de Buritis e adjacências, eu não posso constrangê-lo a vir ao culto e ver cenas grotescas que a fiscalização deverá fazê-lo se eu insistir em manter a igreja aberta. Para poupá-lo de constrangimento, para poupar a nossa igreja de escândalos e de constrangimentos desnecessários, nós obedeceremos o decreto e pelo espaço de 15 dias nós não teremos culto. Lamentavelmente, nós não teremos culto nas nossas igrejas. Como disse o poeta, querem calar nossa voz, querem abafar o nosso grito. Nós que só falamos de amor, nós que só falamos de Cristo. Assim, pelo prazo de 15 dias, ficam suspensas todas as nossas atividades, repito, não porque me falta coragem, mas porque não quero ver o meu irmão passando por constrangimentos desnecessários. É em respeito a você
é em respeito à sua família, é em respeito a você que de repente não tem a coragem que eu tenho, que nós estamos cancelando por hora o culto, mas convidando você a ficar atento às nossas redes sociais, para que num prazo bem rápido nós possamos mudar toda esta situação e retornarmos os cultos na casa de Deus para adorar o nome do Senhor. Queridos irmãos, eu quero que vocês nos cubram com as vossas orações. Quero que vocês nos cubram com a intercessão para que nós possamos vencer e continuar a jornada avante, fazendo o nosso trabalho e glorificando o nome de Jesus. E quero fazer um pedido aos meus amigos, companheiros de ministério, dirigentes de congregação que estão nos assistindo. Vamos cuidar do reino de Deus. A Assembleia de Deus, fica aqui um recado. A Assembleia de Deus em Buritis, nas próximas eleições, não tem candidato a prefeito e nem candidato a vereadores. Nós estamos cuidando dos negócios do reino de Deus. E eu quero pedir aos amigos dirigentes de congregação, vamos cuidar dos negócios do reino de Deus. Não quero que se apresentem candidatos nos nossos cultos, não quero que falemos de política em nossas reuniões, vamos cuidar dos negócios da casa do nosso Pai. Outra coisa que eu gostaria de destacar, e isto é direcionado a você que é candidato, não perca seu tempo vindo ao meu gabinete para falar de política. Se você quer falar de ajuda espiritual, de aconselhamento matrimonial, meu gabinete estará de portas abertas para cuidar e dar uma palavra de esperança. Para assuntos políticos, esta casa de cultos não se prestará a este serviço. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe você. Eu quero que você esteja em oração. Neste final de semana nós não faremos nenhuma live. Eu gostaria de convocá-lo para ler a Bíblia. Leia o capítulo de Provérbios, que diz respeito exatamente ao nosso ao dia subsequente. Por exemplo, hoje é dia 5, então leia Provérbios 5 com sua família e faça uma oração. Amanhã é dia 6, leia Provérbios 6, e assim sucessivamente até chegarmos a Provérbios 31. Apenas leia e ore. Leia de uma maneira alternada para que todos os membros da sua família possam participar da leitura. Façam exatamente isto em casa. Orem por nossa nação. Orem por um despertamento na igreja. Orem por nossa cidade. Orem pela presidência da República. Orem para que Deus faça mudanças extraordinárias nesta nação e que o nome dele venha a ser glorificado. Peço que você cubra a vida dos nossos obreiros com oração. E assim juntos nós vamos vencer tudo isto para a glória do nome de Jesus Cristo. Quando nós fizermos as lives dos cultos, nós vamos comunicar nas redes sociais. Fiquem atentos e estejam servindo a Deus. Meu telefone com WhatsApp é o 99603-2920. 99-603-2920 para ajudar você, orar por você e abençoar a sua casa e a sua família. Vamos juntos fazer a diferença em tempo de crise. Que a nossa cidade continue aberta, mas que também a igreja possa continuar aberta. As autoridades me respondam por gentileza por que há tanta diferença no tratamento. Nós queremos entender, e entendendo, eu mesmo virei a público para dizer a explicação que vocês estarão
nos passando, se é que vocês têm. Deus abençoe. Deus abençoe. Chame as pessoas à frente do seu aparelho, porque eu quero orar por você. Eu quero orar por sua família. Eu quero orar pela sua casa. Eu quero orar junto com você. Bendito seja o Senhor para sempre. Feche os teus olhos. Vamos falar com Deus em oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nós oramos em favor da nação brasileira. Oramos em favor, Senhor, desta pessoa que está diante do seu aparelho com sua família para ouvir o nosso comunicado. Tenha misericórdia da nossa cidade. Desperta os nossos governantes para entender a importância da igreja e a importância do culto cristão para o momento de crise. E ajuda-nos a falarmos a verdade sem temermos as consequências e a glorificar o teu nome com a nossa atitude. Nos ajuda, Pai. Cobre-nos com teu sangue. Orienta-nos através da tua palavra. Guarda o município de Buritis, os pastores das nossas congregações, os pastores das demais igrejas evangélicas que, como eu, estão indignados com esta situação. Desperta as nossas autoridades para que tenham responsabilidade em tempo de crise. Que o teu nome venha a ser glorificado. É o que nós te pedimos e oramos agradecidos no nome sacrossanto de Jesus, para a glória de Deus, em nome do Senhor. Amém e amém. Muito obrigado pela sua companhia. Compartilhe esse vídeo, vai ficar aí no nosso feed no Facebook. E logo vai estar disponível também em nosso canal no YouTube. Eu gostaria que você estivesse orando e clamando ao Senhor. Não desista da fé. Não tenha essa atitude do seu pastor como incoerente. Nós estamos cheios de coragem para vir a público mostrar a nossa cara e a nossa indignação. A suspensão dos cultos é em respeito àqueles irmãos que não gostam de passar por constrangimento. E para não forçar ninguém a passar por situações terríveis, como as que nós já assistimos nas redes sociais, protagonizadas em vários cantos desta nação, é que este pastor está tendo a prudência de seguir o decreto, mas indignado, revoltado e cobrando explicações, porque somente a igreja está tendo as suas atividades suspensas. Que o Senhor nos guarde, que Deus tenha misericórdia do Brasil, que Deus tenha misericórdia da nossa gente. Um beijo no coração de vocês. Eu amo a vida de cada um de vocês e estou orando. E quando tudo isso passar, grande será a festa e o nome do nosso Deus será glorificado. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.